louvamos e te exaltamos. Beleza, Senhor, da tua santidade, tu és, meu Deus, um Deus de poder. Somos gratos a ti, Senhor, pelo fôlego de vida, pela saúde física, pelo aquilo que o Senhor tem, ó Pai, nos proporcionado dia após dia. Senhor, nos reunimos, ó Deus querido, em torno da tua palavra, Senhor, dependendo, ó Pai, totalmente do Espírito Santo. Teu Espírito, Senhor, que é o professor por excelência, que é o mestre por excelência. Pai, no nome de Jesus, Senhor, Pai querido, nós queremos, ó Pai, Senhor, crescer cada dia mais na graça, assim como no conhecimento, Senhor, meu Pai. Senhor, a cada dia, Senhor, para fazermos a tua obra com muito mais excelência, dando honra e glória ao teu santo, bendito e poderoso nome, Pai, no nome de Jesus, meu Deus. Queremos ser, Pai, um povo instruído, porque sabemos que povo forte e povo instruído, Senhor, é o povo que conhece o seu Deus. Por isso, meu Deus querido, queremos, ó Pai, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor, ó Pai, dia após dia, no nome poderoso de Jesus. Amém. Luias, queridos, nós estamos lendo o livro do profeta Miqueias, né, e só recapitulando, nós falamos algumas coisas muito importantes sobre Miqueias, cujo nome no original vem da sua origem Micael, que é semelhante a Deus. Miqueias, ele profetizou em 3 reinados, que foi o reinado de Jotão, Acais e Ezequias. Ou seja, ele profetizou em 3 reinados, ou 3 gerações. Uma geração de fidelidade, uma geração em que houve apostasia e uma geração na qual houve um avivamento. Então, Miqueias, dentro do decorrer desses governos, Miqueias não mudou a sua identidade espiritual. Ou seja, ele permaneceu com a mesma postura, com a mesma veemência, com a mesma autoridade, com a mesma ousadia diante do que Deus propusera para a sua vida. E nós paramos no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 5. Então nós daremos continuidade a partir daqui. Miqueias, capítulo 5, versículo 5. Eu vou ler do versículo 5 até o versículo 10 e assim de forma consequente. Miqueias capítulo 5, versículo 5 nos diz assim: Este será a nossa paz, quando a Assíria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios. Levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Assíria à espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim nos livrará da Assíria quando vier à nossa terra e quando calar os nossos termos. E estará o resto de Jacó no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda os filhos dos homens. O resto de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais dos bosques, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem os livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, todos os teus inimigos serão exterminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei no meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros. No Miqueias capítulo 5, nós veremos algo importante que vai falar sobre o nascimento do Messias, o rei prometido e o pastor do seu povo. Então, Miqueias capítulo 5, ele trata sobre o rei prometido, o nascimento do Messias e o pastor do seu povo. Então, só recapitulando o capítulo 5, versículo 1, ele vai falar sobre as tropas de milhares, ou seja, mesmo quando
Israel parecia que tudo estava perdido, Deus estava conduzindo a história segundo os seus propósitos. Então, em circunstâncias que Israel olhou e estava cercado pelos seus inimigos, Deus ele mostrou que ele estava sobre o seu povo. Então, versículo 2, nós falamos na aula anterior, ele vai falar sobre Belém, Eflatá, ou seja, que de Belém sairia o Senhor de Israel, que é uma profecia que aponta para Jesus, que se cumpriu de forma cabal. Então Deus, ele costuma, versículo 2, Deus ele costuma escolher aquilo que o mundo considera pequeno para realizar grandes coisas. Então Deus costuma escolher coisas pequenas para realizar grandes coisas. E aí, o versículo 3, ele vai falar de um tempo de espera, que fazem parte dos planos de Deus, e isso não anula as suas promessas. Então, o versículo 3, para tudo há um tempo de espera, há um propósito, mas o tempo de espera não anula as promessas de Deus. Versículo 4, só para entrarmos agora no versículo 5, lemos, versículo 4, ele vai falar da importância de permanecerei e apacentará o seu povo. Então ele vai falar do governo do Messias, de Jesus, como um pastor fiel, cuidando do seu povo com grande poder e segurança. Então Jesus é aquele que protege e alimenta as suas ovelhas. Jesus é aquele que protege e alimenta as suas ovelhas. Versículo 5, no qual lemos, versículo 5, ele vai dizer, este será a nossa paz. Miqueias está profetizando para o povo, e aí o versículo 5 ele vai declarar assim, este será a nossa paz. Ou seja, o Messias é a verdadeira fonte de paz, livrando o seu povo dos inimigos. Então, este será a nossa paz. Então, a verdadeira paz está em Jesus, ou a paz, e Ele é a paz que excede todo o entendimento. E só temos paz com Deus através de Jesus, porque este será a nossa paz. Então, o homem só vive verdadeiramente em paz através de Jesus, através da vida em Jesus. Então, a paz verdadeira não depende das circunstâncias, mas da presença de Cristo. Então, a paz verdadeira não depende das circunstâncias, mas da presença de Cristo. Porque era o que Miqueias estava apontando para o povo. Este será a nossa paz, quando a Síria vier para a nossa terra. Ou seja, independente das circunstâncias que viria, ele disse, que era o Messias, este será a nossa paz. Versículo 6, ele vai dizer, esses consumirão a terra da Síria, a espada, e a terra de Nimrod, nas suas entradas. Assim nos livrará da Síria quando vier a nossa terra e quando calcar os nossos termos. Então, versículo 6, ele vai tratar de Deus fortalecendo o seu povo para vencer os seus adversários. Então Deus, ele começa a fortalecer o seu povo para vencer os seus adversários. Então, mediante os adversários que se levantam no decorrer da vida, Deus é aquele que nos fortalece para vencermos os nossos adversários, tanto espiritual quanto espiritual, em qualquer área da vida, todos os adversários que se levantam, Deus é aquele que nos fortalece para vencermos os adversários. E o fortalecer é essa capacitação que Deus nos dá. Versículo 7, ele vai dizer, e o restante de Jacó, no meio de muitos povos, como orvalhos do Senhor, como chuvisco sobre a erva.
que não espera pelo homem, nem aguarda o Filho dos homens. Ou seja, o restante de Jacó. Quando ele fala do restante de Jacó, ele está falando de um remanescente. De um remanescente que Deus guarda, de um remanescente que seria um instrumento de bênção. Então, o restante de Jacó no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor. Então, o remanescente é instrumento de bênção. O remanescente é um instrumento de bênção, porque o restante da casa, o restante de Jacó no meio de muitos povos, ele é como orvalho, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda o Filho dos homens. Ou seja, ele é um instrumento de bênção. Assim como o orvalho é um instrumento de bênção para a plantação durante a noite, o remanescente de Jacó é um instrumento onde quer que esteja. Então, o versículo 7 a palavra de Deus está declarando que aonde um remanescente de Jacó chega, ele é instrumento de bênção. Ou seja, onde você coloca os seus pés, você é um canal de bênção de Deus naquele ambiente. Né? Então, o versículo 8 vai dizer: e o restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como o leão entre os animais dos bosques, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisarás e as despedaçarás, sem que haja quem os livre. Se no versículo 8 o remanescente de Jacó é um instrumento de bênção, é um instrumento de bênção sobre os povos, versículo 8, o remanescente de Jacó, ele também é um instrumento de juízo. Ou seja, ao mesmo tempo que o remanescente de Jacó é um instrumento de bênção onde vai, ele também é um instrumento de juízo. De juízo no sentido em que vai apontar o erro, vai confrontar o pecado, vai mostrar a necessidade do arrependimento. E se não houver isso, é um juízo preparado. O versículo 9 vai dizer: a tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. Então, quando Deus fortalece o seu povo, ele pode enfrentar qualquer desafio. À medida em que Deus fortalece o seu povo, ele pode enfrentar qualquer desafio. E o versículo 9 vai nos declarar isso: a tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. Por quê? Quando Deus fortalece o seu povo, o seu povo pode enfrentar qualquer desafio. Versículo 10 e o versículo 11 nos diz assim. Versículo 10: sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei no meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros, e destruirei as cidades da tua terra, e derribarei todas as tuas fortalezas. Então, naquele dia, destruirei os teus cavalos. Ou seja, o que Miqueias está declarando ao povo é que Deus estava disposto já a remover tudo aquilo que o povo mais confiava, ou seja, tudo aquilo que o povo estava confiando, que era na força do cavalo. Deus estava dizendo: eu vou destruir os teus cavalos, ou seja, eu vou remover aquilo que você confia, ou seja, como o poder militar. Então eles confiavam no poder militar, mas Deus disse: eu vou destruir os teus cavalos. Por quê? A nossa confiança deve estar em Deus e não nos recursos humanos. A nossa confiança precisa estar diariamente em Deus e não nos recursos humanos. Então o povo de Deus estava confiando no poder militar, estava confiando na força dos cavaleiros,
e deixaram de confiar em Deus. Aí Deus disse: eu vou destruir os teus cavalos, porque a nossa confiança deve sempre permanecer somente em Deus, e não nos recursos humanos, não na força humana, não na sabedoria humana, mas naquele que governa todas as coisas nos céus e na terra. Então a nossa confiança tem que estar no Senhor que governa os céus e a terra. Versículo 12, eu vou ler do 12 ao 14, que vai nos dizer assim: E tirarei as feitiçarias da tua mão, e não terás agoureiros, e arrancarei no meio de ti as tuas imagens de escultura, e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante das tuas obras, das obras das tuas mãos. E arrancarei os bosques do meio de ti, e destruirei as tuas cidades. Então, versículo 12 ao 14. Deus estava declarando que iria destruir as feitiçarias, os ídolos e as imagens e os altares pagãos. Então, Deus iria destruir a feitiçaria, os ídolos e os altares pagãos. Ou seja, tudo isso Deus iria destruir. Ele disse: eu vou destruir, vou arrancar no meio de ti as tuas imagens, as esculturas, não te inclinarás mais diante das obras das suas mãos, porque Deus iria destruir isso no meio do seu povo. Isso Deus tratando direto com o seu povo. Eu vou destruir a feitiçaria, os ídolos e as imagens e os altares pagãos. Deus iria destruir tudo isso porque Deus merece, e o que é devido a Ele é uma adoração exclusiva. Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. E o seu louvor Ele não dá às imagens de esculturas. Então Ele disse: eu vou destruir a feitiçaria, os ídolos, eu vou destruir as imagens, os altares pagãos, eu vou destruir tudo isso, porque Deus exige adoração exclusiva. Ele é único. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então, Deus estava exigindo uma adoração exclusiva. Então, todo tipo de idolatria deve ser abandonado. Tipo, pessoas antigamente tinha uma imagem sobre signos, estava idolatrando esse negócio de signos. Hoje, depois que eu conheci Jesus, isso não me atrai, então eu me afastei. Não sinto vontade, quando paro, assim, eu passo diante. Então Deus está fazendo isso na minha vida. Ele estava removendo, né? O Espírito Santo ele vai libertando todos os altares que não pertencem a Ele. Ele vai removendo. É isso mesmo. Versículo 15. Pode. Ele vai falar dos agoureiros. Os agoureiros são os feiticeiros, né? Aqueles que invocavam os mortos. Essa palavra vem de agouro, né? Isso. Sim. Toda a parte mística, né, simpatias, agnosticismo, tudo isso é parte do agoureiro. As coisas místicas. Isso, invocar os mortos. Isso. E, normalmente a pessoa que é crente ainda assim. Eu conheço uma pessoa que gosta de um negócio de pedra verde, pedra. Aí eu olho assim, a astrologia tudo entra dentro desse livro. tem como símbolo alguma coisa. Incenso, o pessoal acende incenso. Assim são os mexicanos, eles fazem adoração aos mortos. A pessoa se enterra e colocam lá no dia do aniversário dos mortos, então eles cultuam muito isso aí.
verdade. Os mexicanos eles têm muito essa tradição que é a tradição maia, azteca. Eles usam muito isso aí. É isso mesmo. E tudo isso é um altar que não pertence a Deus. Por isso é sempre tempo. Isso é sempre, né? Naquele tempo e ainda nos dias atuais, ainda muitas pessoas envolvidas com isso, né? Aí o versículo 15, ele vai declarar: e com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não ouvem. Então Deus, ele fala: eu vou com ira, né, e com furor exercerei vingança sobre as nações que não ouvem. Então, com ira eu exercerei vingança. As nações que rejeitassem o que rejeitam o governo de Deus, certamente serão julgadas, de forma veemente pelo Senhor. Então, as nações que rejeitam o governo de Deus, certamente serão julgadas. Deus, ele é amor, mas também é justiça. Deus é amor, mas também é justo, santo, né, e não tem o culpado por inocente. Então ele fala para que haja arrependimento, para que as pessoas venham ao conhecimento da verdade, né, e se arrependam. Mas se não ouvem, elas terão que ver